Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Coffee com Propósito. Eu sou Ana Paula Borges, nutricionista e host desse podcast. E esse é um espaço para conversarmos sobre histórias que transformam, que inspiram e o propósito que, de fato, guia as nossas vidas. Então, aqui, a sua história, ela também importa. E é um prazer receber você aqui nesse café com muito conteúdo, com muito significado. Hoje, esse episódio é muito especial, porque mistura tanto a questão do propósito quanto o empreendedorismo, que eu sempre trago aqui profissionais que falam dessa área, né? E também a fé, né? Que não tem como a gente separar. Então, hoje eu recebo aqui 2 convidados que juntos eles transformaram a visão deles, né? Em uma empresa que tem um impacto aí nacional. Então, vai ser um prazer poder conhecer um pouco mais. Então, para quem sonha em empreender, né? Para quem tem um propósito, tem essa dificuldade de, às vezes, conciliar a vida pessoal com a vida profissional, né? As demandas do dia a dia. Esse episódio, com certeza, é para você. Mas antes de nós começarmos, eu sempre agradeço aos parceiros, né? Então, a CP Marketing Digital, que é responsável por todo esse projeto, que vocês estão vendo, toda a produção, né? Toda essa edição, toda essa qualidade que vocês veem desse outro lado aí. Tem um estúdio de podcast, tem toda a questão do social media, produção de conteúdo, tráfego pago. Então, para você que deseja se posicionar no mercado digital e está um pouco perdido, é uma empresa completa para você. E também a Go Coffee, que são meus parceiros, assim, de vida, né? Lá no consultório. E aqui não seria diferente. Eles estão presentes aqui comigo também. Então, gostaria de agradecer. E, sem mais delongas, né? Vamos à apresentação dos nossos convidados. Eles que são sócios do Grupo Nexus, que atua com projetos, obras e também franquias por todo o Brasil. Então, recebo aqui o Lucas Keller, que é arquiteto, empresário, especialista em processos e gestão de escritórios de arquitetura. E o Estevão, que é arquiteto, empresário também e franqueado da Festa Escova, que tem experiências aí com expansão de grandes marcas. Então, sejam muito bem-vindos, Estevão e Luca, ao Pod Coffee com Propósito. É um prazer receber vocês aqui. Obrigado, Ana Paula. Quero agradecer você pelo convite. Para nós é um grande prazer estar colaborando, né, com esse momento, com esse empreendimento que você colocou do podcast. Para nós é um prazer estar aqui. Agradecer toda a equipe também. Muito obrigada. Muito obrigado, Seja Ana Paula. também. É um prazer estar aqui, né, poder contribuir com um podcast de empreendedorismo, né, que fomenta o empreendedorismo goiano aqui. Com certeza, é um prazer receber vocês. Vai ser um prazer conhecer um pouco mais dessa sociedade de vocês, né? E já puxando esse gancho, quero conhecer, né? Conhecer um pouco mais sobre vocês e como que vocês se conheceram. Então, vou iniciar perguntando pro Luca, né? Como que foi o seu início, Luca, dessa trajetória na arquitetura em si? Então, meu início da minha trajetória, ensino médio um pouco perdido, né? Não sabia o que queria fazer. Fui pro lado da arquitetura, que eu sempre gostei dessa área mais criativa ali. Sempre pendi para esse lado. Fui para Anápolis, morei um tempo com a família, sozinho, me formei. Enfrentei a pandemia no finalzinho do curso, né? E recebi um convite de trabalho aqui em Goiânia para trabalhar junto com uma amiga em um escritório. Outras empresas vieram aí nessa minha trajetória enquanto eu estive em Goiânia. Já estou aqui há 3 anos. Até onde eu tive a oportunidade de entrar na Festa Escova para poder trabalhar com implantação de franquias. Legal. Onde eu tive a oportunidade aí de conhecer o Estevão. Bacana. Então, vocês se conheceram através disso, né? Isso, exatamente. Muito bom. E você, Estevão, como que nasceu, assim, esse desejo de empreender na sua vida? Como que foi como que nasceu tudo isso? Vamos lá. É uma história um pouquinho longa, mas eu vou tentar ser breve. Tranquilo. Há 6 anos atrás, arquiteto, eu já era formado já há algum tempo já. E arquiteto, vamos dizer assim, tradicional, né? Uhum. Eu era o arquiteto, fui indicado para fazer um projeto. Projeto qual a marca estava começando, né? É importante a gente dizer, essa marca estava começando. E fui convidado para fazer uma unidade desta marca. Fiz o projeto, deu muito certo, graças a Deus. Fiz a obra também, né? Tive a oportunidade de estar fazendo a obra dessa unidade. E aí, na entrega da obra, eu conheci a dona da marca, né? Tivemos uma troca ali. E aí, nos conhecemos, tivemos essa troca. E ela, pela indicação da franqueada, ela gostou do meu trabalho. E assim, fui indicado para fazer outras lojas para outros franqueados, outras unidades.
E depois disso eu comecei a ser indicado para fazer projetos fora de Goiânia. Então fiz o terceiro projeto em São Paulo, mesmo à distância. E aí meu nome foi rodando aí dentro da marca, né, como arquiteto que fazia um bom atendimento e fazia um bom projeto. E a dona da marca me ligou e falou assim, olha, acho que a gente vai ter que te homologar, porque você já está fazendo projeto para muitas unidades. E aí, depois de 6 meses, mais ou menos, eu me tornei arquiteto homologado da marca e comecei a fazer projeto para todas as unidades no Brasil todo. E aí, nesse meio tempo, eu tive que começar a correr para aprender como é ser um arquiteto de franquias, como é ser um arquiteto sem ir no local. É uma coisa bem diferente, né? O pessoal às vezes fica um pouco receoso assim, meu Deus, como você faz projeto e tal. Eu contrato um arquiteto para fazer o projeto aqui do meu lado, ele vem na minha obra todo dia e dá errado, imagina você que não vem. À distância, À né? distância. Aí essa foi nossa expertise aí de criação durante todos esses anos. Fui me especializando, né? O tempo foi passando, fui me especializando em projetos de franquia, continuamos com essa marca e expandimos a empresa atendendo novas marcas. Então, a sociedade com o Luca veio no início do ano e veio para somar e para crescer a empresa, né? Formatamos aí o Grupo Nexus com modo de ser um grupo de arquitetos com vários braços, sendo ele o principal braço de franquias, projetos de arquitetura de franquias, projetos comerciais, projetos residenciais e a parte de obra também. Então, hoje nós temos um arquiteto coordenador de cada braço de projeto. Então, hoje eu e o Luca, nós coordenamos a parte de projetos de franquia. Nós temos uma arquiteta que cuida da parte de projetos de cooperativas, de bancos, Sicoob, Cressol. Nós temos também uma arquiteta que cuida da parte de projetos residenciais e temos também a equipe que cuida da parte de obras. Então, hoje nós somos aí um conglomerado de projetos e obra. Nós cuidamos completo, aí de obras no Brasil todo, bem completo nessa área de arquitetura. Resumidamente, foi isso. Eu comecei há 6 anos atrás como arquiteto e hoje eu já sou um arquiteto conhecido nacionalmente, cuidando aí de mais de 350 projetos no Brasil todo. Realmente tem um impacto nacional, né? Tem um impacto nacional, graças a Deus. Foram vários anos, né, me formatando, me organizando, fazendo cursos, entendendo como funciona o mercado. E o mercado de franquias tende só a crescer. Né? Hoje, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, é um mercado que só cresce. Então, a gente escolheu esse mercado que é muito nichado, é muito específico, não tem, assim, muitos arquitetos no Brasil que fazem o que nós fazemos. E eu tenho certeza que, da forma como que nós fazemos, como nós atendemos, só tem nós no Brasil. Eu tenho certeza. Perfeito. Então, assim, esse processo de fundação da Nexus, assim, ele aconteceu recente? Como que foi? Isso. O Grupo Nexus, ele foi formatado no início desse ano, né? Mas a formatação do que eu sonhava já vem há 6 anos. Já vinha acontecendo. Então, eu já vinha trabalhando de modo a ter vários arquitetos, né? Todos eles formados com processos de gestão para a gente conseguir atender o maior número de clientes possível. Perfeito. E aí vocês se conheceram através da rede Fescova? Exatamente. Eu já era arquiteto homologado da Fescova há 5 anos e o Luca trabalhava na implantação como arquiteto também interno. Legal. Ele já trabalhava lá e nos conhecemos, né? Tivemos uma troca muito boa. Implementamos aí grande parte do processo de implantação da franquia, nós que implementamos junto com outros parceiros, claro, com outras pessoas, mas a parte da arquitetura interna, que ele trabalhava aí com a minha parte de arquitetura externa, a gente foi somando aí. E a nossa proximidade, o que eu fui entendendo? Que aquele emprego dele era pequeno para ele. Né? Eu fui visualizando, eu vi algo muito maior nele. E, assim, de forma rápida, eu creio que posso dizer que foi um dom que Deus me deu, que foi ver coisas que as pessoas não veem, entendeu? Então, assim, eu vejo numa pessoa coisas que nem ela vê, entendeu? Hoje eu entendo isso. Depois de alguns anos como profissional e formando pessoas, eu pude entender que
eu vejo algumas coisas nas pessoas que nem elas veem. Isso é muito bom. Então eu vejo isso e falo, vamos investir nessa pessoa. Potencializa, né? Exatamente, então é isso que a gente tem feito. E eu vi isso nele, falei, cara, vem pra cá, vamos trabalhar junto. Ele já queria sair de lá, realmente, porque é um emprego, né, assim, CLT, não tinha muito o que crescer ali. E aí eu vi um potencial, chamei ele para trabalhar conosco. Inicialmente ele veio como funcionário parceiro. E depois de um ano trabalhando, ele já tinha assumido boa parte ali do processo. E aí eu convidei ele para ser sócio, porque eu sabia que em uma sociedade a gente sabe que uma sociedade dá certo quando o outro tem o que eu não tenho, né? Então, Sim. e da mesma forma a gente entendeu isso. Não é sobre ser iguais, né? Não. Se complementar. Se complementar. Se Principalmente. complementar. Exatamente. Então eu entendi isso. E aí convidei ele para ser sócio e hoje fizemos um planejamento para o ano de 2025 e hoje a gente já superou 2 vezes o planejamento do ano todo. A gente já superou Muito em 5 bom. meses aí o que a gente planejou pro ano todo. Perfeito. E vocês têm alguma história, assim, marcante que aconteceu até aqui nesses meses Ixi, de algumas. empresa? Acho que a história que não falta É aí, a história né? que não falta, meu Deus. É. Quer lembrar de alguma? Conte uma. Ai, vamos puxar uma aí na memória. Algum desafio que vocês passaram, alguma coisa assim? Eu acho que um dos desafios, né? Eu não sei se não seria uma história, mas um dos desafios que a gente passou, acho que principalmente foi entender que o planejamento que a gente fez, por exemplo, para o ano de 2025, a gente passou o ano passado inteiro formatando de uma forma, esperando que 2025 viesse de um jeito X específico. Aí a gente sentou, final do ano, fez o planejamento, ok. Nesse ano, as coisas aconteceram de uma forma tão fluida e tão rápida que a gente bateu todas as metas que a gente precisava e a gente teve que fazer um novo planejamento para 2025. Pra Só que continuar o agora, ano. Para continuar o ano. só que agora a gente subiu a régua mais porque a gente estava muito com o pé no chão e agora a gente conseguiu subir a régua para entender qual que é o real potencial do escritório. E dentro disso, né, as diversas trocas que a gente tem com toda a equipe. Por termos essa premissa de grupo, nós temos uma troca muito grande com todos os setores do escritório. Da parte corporativa, da parte de residenciais e principalmente da parte de franquias. A gente, assim, entende que o processo funcionou até certa parte e agora a gente está com um olhar super atento para ampliar o processo para a expansão que a gente está buscando. O próximo passo, né? Exatamente. Eu acho que algo marcante é isso mesmo, assim, que o Luca falou, de todas as expectativas ter sido superadas, né? Sim. E isso aí é inevitável, né? É Deus na nossa vida. E, enfim, nós colocamos um propósito e Deus entrega Algo muito maior. algo muito maior. Resumindo, acho que o que a gente pode trazer para algo realmente marcante foi isso, assim, nesse tempo que a gente tem vivido, né? Exatamente. E os desafios que a gente enfrenta com a experiência que a gente tem, assim, quando a gente fala de um modelo de negócio desenvolvido para poder atender todo o país e a distância, são inúmeros desafios que não são contabilizados na ponta do lápis por uma pessoa que vê de fora. Então, o modelo de escritório que a gente tem é totalmente diferente. Porque a gente tem que ter uma resiliência em entender o tempo do outro, principalmente, e saber se comunicar. Comunicação é a premissa do escritório para tratar com todos os fornecedores. Imagina, um engenheiro lá de São Paulo que precisa seguir com a obra no shopping que só faz à noite. Como que a gente lida com os imprevistos de obra que só surgem à noite para resolver? Então, assim, a gente desenhou isso e para passar por esses empecilhos, esses obstáculos, de uma forma que não sobrecarregasse ninguém da equipe e que todo mundo tivesse essa troca de poder compartilhar o problema e conseguir resolver ele junto, sabe? Ninguém tá sozinho ali resolvendo
com o cliente, uma determinada situação. Todo mundo tá junto em todo o processo. Essa parte de gestão de pessoas é muito importante também, né? Demais, demais. Eu pego muito nesse ponto, porque é a parte que eu mais gosto. E é uma das partes que complementa muito a gente, né, Estevão? O Estevão, ele é muito comunicativo. Eu sempre falo que ele é muito político. Porque ele sabe se comunicar muito bem, desenvolver com as pessoas. Ele gosta de ir pra obra, ele é muito prático. Eu já sou um pouco mais processual. Eu vou um pouco mais pra esse lado. Então, a gente se complementa e tem essa troca para entender o que o outro precisa melhorar no dia a dia, né? Perfeito. E como que vocês lidam, assim, às vezes vocês têm algumas visões diferentes ou não? Então, assim, é até Como vocês engraçado. lidam com Então, acho que é importante eu falar, assim, algo que a gente valoriza em uma contratação. Hoje nós somos, essa semana, nós somos 15 arquitetos. Somos 15 arquitetos no escritório. Caramba. Eu, o Luca e mais 13. Então, somos ao total 15 pessoas. E em uma contratação, antes de qualquer pré-requisito técnico, eu olho algo além disso, né? Eu falo que hoje os soft skills falam muito mais do que a técnica. Porque a técnica a gente ensina. Sim. Agora, soft skill a gente não consegue tem como. transferir. Exatamente. Parece que é um chipzinho que a gente tem que colocar ali na pessoa. E se a pessoa não tiver já, assim, presetado, aquele chipzinho do soft skill, que é do trato com o cliente, de sentir o time da reunião, de falar no momento certo, de sugerir no momento correto. Sim. Infelizmente, isso é algo que as pessoas... É difícil de adquirir, eu confesso. Então, assim, o primeiro requisito, a pessoa tem que ter um soft skill, assim, bem aguçado, né? Do atendimento, de sentir o cliente. Justamente por essas questões que o Luca falou. Então, esse é o primeiro quesito. Né? Depois, a troca de energia, da gente sentir o outro, né? Se a pessoa tem o mesmo espírito, né? Se ela vai conseguir fazer aquela troca, né? Nós já tivemos alguns colaboradores que eles se desligaram, porque ele sentiu que o espírito não era o mesmo da equipe toda, entendeu? Então, hoje, quando você chega no escritório, vê o escritório lotado, você sente, assim, é o mesmo espírito, entendeu? De todo mundo. Todos que ficam... tem que fazer sentido, tem que fazer sentido, É o famoso fit cultural. Fit cultural. E, assim, nós temos uma cultura dentro do nosso escritório que como que eu posso dizer? A pessoa entra e ela... Todos os meses ela vai subindo de cargo, entendeu? Então, assim, se ela quer crescer, ela vai subir. A oportunidade não vai faltar. Se ela se movimentar... tem. Temos casos que estão conosco ainda, que não se movimentaram, e eles estão no mesmo lugar. Colhendo o que estão plantando. Estão colhendo, exatamente. Eles estão na mesma posição, mas, né, assim, colabora com a parte dele, mas, infelizmente, a gente não consegue estar promovendo aquilo para essa pessoa. Mas, assim, na grande maioria, o que realmente se destaca no nosso escritório é o que as pessoas visualizam de terem oportunidade de estar crescendo. Legal. Né? Acho que por isso que a gente cresceu tão rápido, né? Exatamente. A troca dessa parte de gestão de pessoas é o que mais agrega dentro do nosso escritório, eu acho. Muito bom. E quais que são os valores e o propósito, assim, do Grupo Nexus? Então, antes de falar isso, eu só vou falar sobre a troca minha e do Luca. Você perguntou em relação como... A visão, né? A visão, se é diferente. Por incrível que pareça, ele foi criado numa cidade com cultura totalmente diferente da minha e eu da mesma forma. Mas estudou, tudo diferente, imagina, tudo diferente. Mas a nossa troca, ela é muito... Assim, às vezes eu falo, ele fala... Cara, eu tava pensando exatamente a mesma nisso. coisa. Meu Deus, eu não te falei isso. Às vezes Conexão, uma né? conexão muito grande. É a questão do espírito que eu falei. Sim. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente vai para um lugar, né? Que a gente vai encontrar empresários e tal. A gente nem combina a roupa, mas chega lá... Tá combinando. Fala, cara, como assim? As coisas são desse jeito. Entendeu? Então, assim... com frequência. Com frequência. Então, assim, eu acho que existe algo... Alinhados, né? Alinhado. Realmente. E eu acredito que existe algo que é muito maior do que o que a gente enxerga aqui. Muito. Que é o espírito, né? Então, assim, eu acho que essa troca, ela é gigantesca. Né? E eu tenho sócios nas minhas outras empresas e acontece a mesma coisa.
a gente fica olhando assim, meu Deus, Como que explica isso daqui? como que explica isso? É Exatamente. algo realmente... É igual você falou, é algo realmente maior do Algo que a gente realmente tá vendo maior. aqui. E voltando para a parte do propósito, dos valores da empresa, o que eu creio? Desde sempre, né? Eu fui criado em um lar cristão e eu fui, assim, sempre fui muito envolvido com a igreja e sempre vi, né, a forma com que nosso principal exemplo fez com os discípulos dele. Então eu aprendi isso. E na igreja a gente via, né? Então, assim, Jesus teve os discípulos. E na igreja a gente vê, né, o pastor tendo os discípulos. E eu fui criado nesse meio. Então, assim, eu não sei nem ser diferente disso. Eu acho que eu não consigo ser diferente disso. Então, sempre, desde meu primeiro... quando eu tive a oportunidade de empreender e falar assim, não, meu escritório, vou atender os meus clientes e é o meu nome, tá em jogo. Não durou um mês eu sozinho. Não durou um mês. Eu tive que contratar alguém para estar me ajudando. E trazendo um exemplo para esse caso, eu gosto de contar essa história. Todos os funcionários que a gente tem a oportunidade de conversar e tal, eu conto essa história. Eu mostro a foto. É até emocionante, assim, para mim falar. Ele é africano. Ele veio por um processo seletivo da África, lá do país dele, do Congo. E ele veio fazer arquitetura aqui no Brasil. Beleza, é um processo dele lá e ele escolheu a Universidade Federal do Tocantins para fazer arquitetura. E ele era da mesma igreja que eu, lá em Palmas. Eu morei em Palmas um tempo, tinha um escritório lá. E aí eu vi a dificuldade dele de arrumar um estágio de arquitetura, porque na igreja tinha alguns arquitetos, né, e ele já tinha rodado no escritório de todo mundo já, porque eles tinham a dificuldade da língua, ele falava francês. E aí eu vi aquela dificuldade, eu precisando de alguém para me ajudar. Naquele primeiro mês que eu falei, eu preciso encarar, eu preciso ter minha empresa, meu escritório. E aí eu tendo dificuldade, porque eu não dava conta mais de atender. Em um mês eu não conseguia atender mais os clientes que eu sozinho. E aí eu precisava, e eu vi a dificuldade dele, porque ele tinha rodado no escritório de todos os arquitetos da igreja que eu frequentava. E ninguém tinha a paciência de ensinar ele, de pegar ele, né, por conta da língua, da dificuldade e tal. E, enfim, ele andava a pé, era tudo muito difícil na vida dele. Mas ele fazia arquitetura e queria ser o melhor e tinha garra. E tinha vontade. Tinha vontade. E aí eu falei, não, cara, vem trabalhar comigo. E aí ele trabalhou comigo os 3 anos que eu estive em Palmas. E, assim, logo com 6 meses, assim, ele já assumiu boa parte da produção dos meus projetos já. E eu ficava mais no atendimento, mas ele que fazia toda a produção. E aí, conforme o tempo foi passando, ele foi assumindo obras, ele foi assumindo atendimento, foi assumindo projeto, e ele foi assumindo a empresa. E acabou que, depois de 3 anos, eu decidi voltar para Goiânia. Enfim, e aí ele já estava quase se formando, ele já estava um arquiteto literalmente formado, não só pela faculdade, mas também no mercado, porque eu já tinha apresentado ele de forma diferente. Porque eu chegava... Então, antes eu chegava e levava ele do meu lado. Então, eu avalizava ele como arquiteto. E aí, assim, ele ficou com todos os meus clientes. Ele, hoje, assim, é um dos melhores arquitetos de Palmas. Então, eu tenho muito orgulho de contar essa história, porque... Com certeza você se alegra muito. Exato. Com isso, né? Assim, ninguém acreditava. E aí eu fui investir na vida dele e hoje só colhe por isso. Isso é muito nobre, né? Porque você ensinou aquilo que às vezes você não teve lá atrás, né? Isso mesmo. E ver uma pessoa crescer, eu acho que não tem preço, né? Não tem preço. Não tem preço. Assim, hoje eu vejo, assim, super bem sucedido. A esposa dele fez medicina, também africana, fez medicina. Hoje ele tem 4 filhos e vive bem, não, entendeu? Assim, coisas materiais, beleza, mas o cara saiu do nada, entendeu? Eu fico olhando, assim, só dando graças a Deus. Sim. E eu tenho certeza que eu fui um instrumento na vida dele. Com certeza. Entendeu? Então, assim, e a mesma coisa, hoje nós temos um funcionário que trabalha conosco, ele começou comigo, estagiário também, ele estava no 6º período. Da mesma forma, eu precisava de alguém quando eu voltei para Goiânia para me ajudar no escritório. E aí, ele começou, trabalhou comigo,
ele ganhava, na época, acho que R$400 por mês. E hoje ele ganha mais de R$14.000 por mês. Então, assim, você pode ter uma noção aí, mais ou menos. Hoje ele é arquiteto, formado, trabalha conosco. Entendeu? Então, assim, realmente é muito gratificante a gente pegar as pessoas e visualizar algo que nem elas mesmas conseguem e valorizando elas. E aí, mesma coisa, o Luca e todos que estão lá. Hoje nós temos uma coordenadora geral, a Rinara. Quando ela começou, ela não acreditava, assim, no potencial dela, né? É a primeira virada de chave, né, dela para ela poder acreditar no potencial dela como gestora, como líder ali. Porque como arquiteta a gente já conhecia o trabalho dela, já sabia do potencial dela. Quando a pessoa senta comigo a primeira vez e eu começo a fazer algumas perguntas para ela, acho que a pessoa fica uma semana pensando o impacto. Meu Deus, que cara maluco. Ele conseguiu ver coisas que eu não vi. É potencializar talentos. Exatamente. Mesmo, né? Confrontar. O confronto ele é importante também. Ter pessoas, eu busco sempre ter pessoas que estão sempre me confrontando, fazendo perguntas, aquelas perguntas que te incomodam. É assim que a gente cresce, né? E ao mesmo tempo eu tenho pessoas muito maiores que eu que fazem certeza. isso comigo. Exato. Esse é o processo. Entendeu? Exatamente. Esse é o processo. Ter mentores, né? Isso é algo que é muito importante. E assim, vocês falaram muito da questão dos princípios cristãos, né? Da fé. Como que a fé, assim, ela influencia na forma de vocês liderarem? Eita. Totalmente? Totalmente, 100%. Assim, eu não consigo... Tá todo dia, né? Separar. Eu não consigo separar. Sinceramente, eu não consigo separar. Até mesmo, enfim, com outros sócios que eu tenho, com o Luca, nessa empresa, eu não consigo separar muito. É muita questão, assim, do espírito. O que Deus revela e coloca na nossa vida, a gente só segue em frente e acredita que vai dar certo. Isso faz parte dos valores também da empresa. Totalmente. Lá, né, no escritório a gente tem a rotina de semanalmente, para começar a semana, a gente reúne toda a equipe dia de segunda bem cedinho. A primeira coisa que a gente faz quando tá todo mundo lá é ler um devocional, é ter uma troca. Pode até ser que nem todos ali sejam da mesma religião, mas é o ato de estar compartilhando por um único propósito, entendeu? Porque eu acredito que se a gente está compartilhando por um único propósito, todo mundo visa um crescimento ali, em relação ao aprendizado profissional, né, pessoal, e aí só assim a gente começa a semana para todo mundo estar alinhado, estar bem, porque só assim a empresa cresce. Isso. Tá explicado. Exatamente. Exatamente. Esse é o segredo. É o segredo. Mas é verdade. Tudo que tá diante da vontade dele, né? Vai fluindo e ele vai entregando algo sempre maior do que a gente planeja e espera, né? Sim. Eu sempre gosto de falar isso aqui. O podcast, ele não chama com propósito à toa. Então, eu sempre trago pessoas que vivem sobre um propósito, né? Sim. E o propósito, eu costumo dizer que ele não é uma coisa só, né? O seu propósito não é ser arquiteto, o seu também não é ser arquiteto. Não é só isso. Não. É algo muito além, né? O propósito, ele é um constante processo. A gente sempre tá fazendo algo ali a mais e Deus vai abençoando, né? Então, eu sempre gosto de trazer histórias e é muito bom ver isso, porque é uma cultura da empresa de vocês. Sim. Né? Sim, exatamente. Engraçado, propósito é uma palavra que está muito frequente nas nossas conversas, né? Sim. Principalmente em relação a alinhamentos constantes que a gente tem. Porque, assim, a gente tem uma rotina muito corrida. Tanto a operação que está rodando, o Estevão, além da obra, tem outras 2 empresas. Então, muita coisa acontece. E esses alinhamentos, principalmente para entender que tá caminhando junto o propósito dele e o meu, pra gente conseguir seguir em frente. Senão não dá conta, né? Porque são muitas problemas... questões. Eu até falo isso no escritório constante. O nosso trabalho é resolver problemas de outras pessoas. Quando você entende isso, você sofre menos. Porque tem muita gente, às vezes, que chega com esse perfil de trabalho e fala assim, mas nossa, apareceu outro problema. É claro, o nosso trabalho é resolver problema o tempo todo. Obra... Isso pra tudo, na verdade, né? Não só na profissão de vocês, pra todas. Se fosse esperar, sonhar que não vai surgir um problema que você não vai ter que resolver, meu querido, você não tá na vida adulta. Você tem que gostar de resolver problemas. E nem no empreendedorismo. Eu fico brincando lá no escritório, falo assim, quando vem com um problema, eu falo assim,
pegar a senha. Pegar a senha aí, que agora eu chego nele. Exatamente. Isso é frequente, viu? Isso é frequente. Aham. Pegar a senha. Já virou bordão, já. Bom, então esses são os valores, né? Quais são os diferenciais que vocês acreditam, assim, que vocês entregam no mercado hoje? A empresa de vocês entrega. Essa eu vou deixar pro Luca. Vai, Luca. Olha, inclusive são insights que a gente constantemente tem quando a gente frequenta esses eventos como os da Moai, como os da ABF. Porque, assim, é muito fácil a gente falar que o nosso diferencial é o modelo de negócio que a gente desenhou. Porque fica legível para que todas as pessoas que são de fora entendam. A gente entrega rápido, a gente prioriza o relacionamento com o cliente, mesmo sendo uma entrega rápida. A gente faz valer o dinheiro que ele está investindo. Então, esses são os pilares ali do relacionamento. Mas o que vem por trás disso? O que vem por trás disso é tudo o que acontece quando a gente coloca isso em prática. Então, quando a gente entrega rápido, o cliente vai ter um retorno de investimento dele mais rápido, porque ele está pagando aluguel, ele está investindo em obra, ele tem os problemas da obra, tem os outros diversos problemas burocráticos que ele tem para resolver. Então, a gente está ali para poder pegar na mão dele e dar um apoio. Esse é o nosso papel, além de só entregar um projeto. A gente não entrega só o projeto. A gente acompanha o cliente desde a assinatura do contrato até a inauguração da loja dele. Entendeu? Porque ele não está acostumado e a gente está. Então, a gente chega ali e fala, tá tudo bem. Tem um caso recente, né? Que a gente fez uma assessoria com um casal de franqueados que não tinham essa experiência. E aí, a gente acompanhou eles até o dia da inauguração. A gente foi na loja antes da inauguração para poder dar um apoio nos últimos detalhes. Chegou na inauguração, tudo que eles falaram pra gente foi do tanto que eles ficaram gratos com o apoio que a gente deu. Porque é muito emocional, a pessoa fica muito sensível. É muito problema para resolver. E às vezes ela não tá preparada. Então a gente entra ali. E ela não vai conseguir sozinha, né? Então esse é o nosso diferencial. Relacionamento, além dos pilares de entrega que a gente tem. Uhum. Isso é muito bom. Eu acho que assim, é importante a gente ressaltar que além da parte técnica, a técnica todo mundo entrega. Sim. Entendeu? A técnica todo mundo entrega. Agora, o que vai além da técnica é o que eu acho que esse é o nosso diferencial. Perfeito. Entendeu? O atendimento, a atenção. Nesse caso suporte, mesmo, né? o suporte. Também. Nesse caso mesmo que o Luca falou, eles passaram por um desafio financeiro durante a obra. E, assim, eles estavam tendo uma expectativa da entrada de um recurso e não teve. E aí, eles estavam pensando em desistir do empreendimento. Sim. Caramba. E aí, assim, o Luca falou com eles e ela ligou pro Luca falando assim, eu tô indo pra Goiânia amanhã e eu vou devolver a loja. Nossa. Eu vou devolver tudo e vou fazer o repasse. E aí a obra tava crua ainda, assim, tava pintando. E aí, assim, faltando uns 30% pra acabar, sabe? Tava quase. E aí o Luca falou, não, não é assim não, calma, não é assim não. Calma que a gente vai resolver. Calma que a gente vai resolver. Vou chamar aqui o Estevão, que acho que é nessa área aí, ele vai te ajudar. Aí ele me ligou no dia, a gente fez uma call. E aí eu escutei o que ela falou. E aí, as coisas que... Quando a gente tá passando pelo vale, a gente não sabe por quê. E depois que passa, a gente sabe. Entende, né? Só depois. A gente depois entende. de sofrer. Exatamente. Tem que confiar, né? Hoje eu entendo, assim, que eu fiz a implantação de 2 lojas próprias da Festa Escova. Então, em 10 meses, nós inauguramos 2 lojas. Investimento altíssimo. E eu não tinha um investimento. Então, assim, eu já passei pelo mesmo processo que eles. E eu pude ajudá-los naquilo que eu vivi. Isso não é técnica, né? Sim. Então, assim, numa conversa que a gente fez, o Luca me chamou e ela me falou que ia desistir, ia devolver. Eu falei, não, calma. Olha só, vou te contar o meu testemunho. Aí eu contei pra ela. E aí não era só um, não. Foram 2. E não foi em anos diferentes, foi no mesmo ano. Nossa. Aí quando eu contei pra ela, ela falou assim, e como que você tá hoje? Eu falei assim, tô bem aqui, conversando com você, tô bem, tô vivo, entendeu? E tá tudo bem, vai passar. Então, vamos lá. Que massa. Aí eu entrei mais a fundo, né, pra ajudar eles, assim, pra entender como tava, de onde era o dinheiro, enfim, aquilo que eu podia auxiliar, mas assim, o mais importante que a gente fez com ele foi acalmar eles. E aí passaram-se 2 semanas, deu tudo certo.
Então, assim, é muito simples, né? Acho que quem complica é a gente. Eu acho que as coisas são simples, na verdade, quem né? complica é a gente. E quando a gente tem fé no nosso coração, a gente tem tudo. Tudo que a gente precisa tá na nossa mão. Sim. Né? Então, assim, a gente abriu os olhos deles e deu tudo certo. Então, assim, acho que esse é o nosso grande diferencial, vai além da técnica. Né? É o cuidado, o atendimento que a gente faz. Perfeito. Exatamente. Acho muito bacana vocês falarem isso, porque mesmo com profissões diferentes, né? Então, eu sou nutricionista. E é a mesma coisa que eu prego nos meus atendimentos. É a mesma coisa. Eu não... Dieta, hoje em dia, você pede para uma inteligência artificial fazer, faça uma dieta. Então, é muito além de algo técnico ali, é muito além de um papel. Não, existe todo um acolhimento, tem paciente que hoje senta lá no consultório para ser atendido, online ou presencial, que às vezes a gente nem vai falar sobre dieta, a gente vai falar sobre outra coisa. Às vezes se emociona, chora. Então, assim, é algo muito além. Né? Eu acho que é isso, né? É o que a gente vai deixar nas pessoas. O que a gente vai deixar? Qual que é o legado? Eu acho que é muito sobre isso, né? A técnica é uma obrigação. Sim, O exatamente. que você vai entregar além? Então, é muito bacana ver que vocês têm um diferencial que entrega realmente isso, né? Entrega realmente um propósito, né? Então, eu vejo que existe um papel da arquitetura, né? E qual que, para vocês, assim, o papel da arquitetura na vida das pessoas? Qual que é? Sonhos? Bom, nós temos uma frase que ela é o nosso lema da empresa. E a frase é: anexos à arquitetura e projetos, não criamos apenas projetos. Criamos possibilidades, realizamos sonhos e transformamos realidades. Perfeito. Então, eu acho que isso traduz tudo o que nós dizemos aqui. Então, não é somente o projeto, né? Eu acho que vai além do projeto. É o que nós fazemos para traduzir aquilo para o cliente em realidade, né? O sonho dele de montar um negócio, de empreender da forma mais rápida, da forma mais tranquila. E esse é o nosso papel na área da arquitetura e da construção. Muito bom. Muito, muito forte, né? Esse propósito de vocês. Realmente transforma realidades, né? Com então, certeza. é um sonho que a pessoa tem ali. E às vezes ela se sente perdida e vocês vão lá e dão esse suporte, né? Com certeza. Completo. Isso faz todo sentido. Humano, pra né? nós. De uma forma humana. Porque é o que eu vejo vocês falando aqui, eu vejo muita humanidade nisso. Uhum. Né? Não olha só pra uma obra em si. Eu acho que isso vem muito também da experiência que a gente carrega com franquias, sabe? Porque, assim, mais um ponto onde o modelo tradicional de escritório de arquitetura não consegue atender o mercado de franquias é esse relacionamento com o cliente, porque é totalmente diferente do modelo residencial. Quando a gente trouxe o projeto residencial, a vertente residencial para o Grupo Nexus, é um outro mundinho que acontece ali, é totalmente diferente do de franquias, é um outro relacionamento com o cliente, é um outro sonho. Para o de franquias, a gente traz toda a experiência de entender o processo que o franqueado vai levar ali. É o negócio dele que ele está investindo ali $500.000, $1 milhão, onde ele precisa abrir em 60 dias. E aí onde a gente entra com os diferenciais do escritório. A média de previsão, por exemplo, de uma das marcas que a gente atende são 60 dias. Recentemente a gente executou uma dessas lojas que foi uma média de 45 dias. A gente teve cerca de uma redução no investimento total ali da parte da obra de quase 100 mil que a gente conseguiu economizar para a franqueada e que são pontos que na ponta do lápis, lá no fim, fazem total diferença. É entender o processo, entender o momento que ele está passando e que às vezes ele vai dar uma surtada. Na pressão do dia a dia. É emocional total, é totalmente emocional. E abrir os olhos deles, né? Faz parte também, né? Faz parte. Esses pequenos surtos. Inclusive, vamos falar um pouco aqui, que a gente tá quase encerrando, mas sobre essa questão da vida pessoal, da vida profissional, como que vocês equilibram tudo isso? Bom, de forma breve, eu tenho, além do Grupo Nexus, né, o escritório de arquitetura, somos 15 arquitetos, eu tenho outras 2 empresas, são 2 unidades de fecha escova, e lá nós somos mais de 60 colaboradores. Caramba. Então já é uma equipe bem grande. Uma equipe bem grande. E temos a parte da obra também, que somam aí mais de 10 colaboradores. Então, nada aí já deu quase 100 pessoas. Quase 100 pessoas aí totalmente
ligadas, né, à minha pessoa. Então, claro, né, tem apoio, tem gerente, né, tem sócio. Pessoas ajudando. Tem, né, acho que isso ficou bem claro aí. Mas como que eu dou conta de lidar com tudo isso? A gente não para de buscar conhecimento. Acho que esse é o ponto principal em relação de dar conta disso, de lidar com tudo isso, né? A gente, eu e o Luca, sempre mentoria, a gente sempre está buscando novas conexões, está em grupos de networking, né? Assim, lugares mesmo que vão alavancar. Sempre em movimento, né? Sempre em Sim. movimento. Sempre em movimento. A gente entende que uma empresa que não está crescendo, ela está fechando, né? Então, acho que esse é o grande diferencial, de entender tudo isso. Sempre aprendendo, a gente aprende a lidar com pessoas, aprende a lidar com tudo isso, né? Hoje eu tenho uma filha, que ela é recém-nascida, tem esposa, né? Enfim, a gente tem muitos desafios no dia a dia, mas acho que o conhecimento é o X da questão para a gente conseguir lidar com tudo isso. Sempre buscar conhecimento, aprender mais, que a gente sempre vai dar conta de lidar. E quais que são os hábitos que vocês não abrem mão, assim, no dia a dia? Conta pra nós, Luca. Olha, no meu caso, a gente tem rotinas bem diferentes fora do escritório, né? Aham. No meu caso, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer coisas onde não tem multidões. Então, eu adoro ir no cinema, eu adoro sair pra comer em restaurante. Tem um tempo ali. Tiro um tempo todo mês pra poder visitar minha família, porque minha família não é de Goiânia, então isso pra mim também é uma prioridade. E natação, né? Que pra mim hoje tá bem mais presente e pra mim é essencial pra poder conseguir lidar com os estresses do dia a dia, Perfeito. né? Ali, aliviar esse estresse que a gente passa e conseguir levar uma noite de sono que todo dia é um dia novo ali pra novos desafios. É isso. Você tem algum hábito, Estevão, que você não abre mão, assim, no seu dia a Tenho, dia? com certeza. Conta pra gente Com aí certeza. uns dois. Até aproveitando a nutricionista aqui, contar uma história. Olha aí. Contar uma historinha. Então, assim, eu tenho uma história, assim, até interessante. Eu nunca tive o hábito, né? Até os 30 anos eu nunca tive o hábito, né? De treinar, de fazer dieta. Na verdade, eu tentei a vida toda, mas nunca fiz nada corretamente. Que fosse constante. Que fosse ali, constante, sustentável. exatamente. Aí, quando fiz 30 anos, eu falei, gente, eu preciso mudar de vida. Chegou a hora. Chegou a hora, exatamente. E aí foi quando eu busquei, né, uma ajuda profissional. E, na verdade, eu acho que a mudança de chave foi a mentalidade. Assim, eu busquei profissional anteriormente aí, sim, mas, né, depois que a gente muda a chavezinha, muda tudo. Então, com 30 anos, eu emagreci 40 quilos, né, com a ajuda de profissional, nutricionista, enfim, personal, fiz todo esse acompanhamento. E hoje, depois de 3 anos, eu não largo mais a academia. Muito bom. Não dou conta de viver sem ir na academia todo dia, 6 da manhã. Fiquei um tempinho sem ir agora, por conta do nascimento da nossa filha, mas não dou conta. É inegociável. Inegociável. É isso. Entre 5, 5 e meia, 6 horas, todos os dias. De domingo a domingo, eu estarei na academia. Aí eu mudo a academia para eu não enjoar, entendeu? Das pessoas. Mudar o ambiente. Isso. A gente enjoa, né? Mas aí eu mudo a academia. Muda a perspectiva também, né? Quando a gente muda o ambiente, assim. Eu Total. gosto. Aí eu mudo de academia, aí eu mudo as pessoas, Pronto. o lugar e tal. Novos Mas ares. eu e a academia continuam sendo as mesmas pessoas. Perfeito. Então essa conexão continua existindo. Eu acho que hoje, depois de 3 anos aí, eu não consigo mais viver Muito bom. sem. Você com a musculação, ele com a natação. E é isso. Exatamente. Cada um com a sua Aham. modalidade. Cada eu um também com sua sou. modalidade. Eu sem a musculação. Não dou dá, conta. não. É isso aí. Vira um hábito ali, né? Sim. Então, tem uma pergunta pra vocês aqui, desafiadora um pouco. Quais que são as próximas metas pra vocês aí, pros próximos anos como empresários e pessoas? E aí? E aí? Vamos lá, vou começar. Tá. Nossa meta é deixar uma equipe rodando, né? Aqui em Goiânia. Hoje temos aí um projeto de expansão de novas marcas, de atender, fazer os projetos de outras marcas. Queremos deixar um escritório rodando em Goiânia
E nós temos uma meta de um futuro breve começar a fazer projetos nos Estados Unidos. A gente sabe que tem uma grande população de brasileiros que tem a abertura de fazer investimentos em franquias nos Estados Unidos e no Brasil, entendeu? E a gente sabe que o nosso diferencial é que faz eles... como que eu posso dizer? O diferencial do nosso atendimento para eles faz toda a diferença. Porque eles têm o desafio da língua, né? De contratar, de montar uma franquia americana e não ter um arquiteto brasileiro para fazer todo o processo de projeto para eles. Então, a gente viu uma brecha nesse processo aí. A gente tem estudado o mercado americano e a gente percebeu que os brasileiros não investem muito em franquias porque eles têm a dificuldade da língua. E a gente sabe que é um desafio muito grande esses 60 dias, tanto na confecção do projeto quanto na implantação da loja. Então, assim, a gente fez alguns estudos de algumas marcas que fizeram implantação de franquias lá nos Estados Unidos. Eles passam por muitos problemas por não ter brasileiros fazendo um atendimento técnico. Né? Exatamente, fazendo um atendimento técnico deles. Então, a gente percebe essa brecha aí e a gente já tem uma data para estar indo nos Estados Unidos, fazer um estudo, conhecer algumas marcas lá para a gente propor esse nosso atendimento aí, porque a gente sabe que faz diferença. Um bom atendimento, no caso deles em português, que a gente pula uma etapa aí que hoje é o grande desafio deles. Então, nossa meta aí é estar atendendo marcas nos Estados Unidos também. Muito bom. Muito bom mesmo. Deus abençoe os próximos passos, né? É isso aí. E assim, só pra gente finalizar agora, queria que vocês deixassem, né, tanto o Luca quanto você, Estevão, uma mensagem, né, um conselho pra quem tá iniciando agora, às vezes um novo empreendimento, né? Arquitetos recém-formados também, né? Ou pessoas que querem empreender como sócio, quer construir um negócio. Qual que é o conselho que vocês deixariam, né, pra essa pessoa? Olha, acho que a primeira coisa é começar com uma palavra que, pra mim, ela me acompanha não só hoje, mas sempre. Eu acredito que com o Estevão também. Persistência. Porque muitas coisas acontecem no meio do caminho. E aí, assim, nós somos cristãos, né? Então, tem muita gente que, por ser cristão, fica muito preso àquilo de, eu vou orar e vou esperar acontecer. Não dá para esperar acontecer. Você ora, você ora e você manda o currículo. Você ora e você vai atrás. Você ora e você busca parceiro. Você ora por um sócio que esteja alinhado em propósito com você. Então, é orar e ir atrás, para que Deus coloque a oportunidade, que você esteja ali preparado para isso. Com conhecimento, sabe? Com momentos ali onde você consiga ter essa troca. Então, acho que persistência e ir atrás são duas coisas, assim, que são essenciais pra gente. Perfeito. E você, Estevão, complementar o que ele disse? Assim, eu acho que, além do que o Luca disse, eu posso complementar com uma palavra, que é acreditar. A gente não acredita. Isso é verdade. Né? A gente não acredita que é possível... A gente acredita que é possível com o outro, mas a gente nunca acredita que é possível com nós mesmos. Isso é verdade. Então, nós temos essa limitação, isso é do ser humano, mas nós precisamos quebrar isso na nossa vida. Né? Eu acho que a persistência e acreditar, acho que muda totalmente o jogo. Né? Eu acho que ter uma inteligência emocional para você se manter firme, independente da tempestade, e você acreditar que você vai chegar no seu destino, muda totalmente. Então, acho que essa é a palavra que eu quero deixar aí para todo mundo que está assistindo. Muito bom, pessoal. Muito obrigada. Foi muito bom poder ouvir vocês. E quero pedir para vocês deixarem onde que o pessoal pode encontrar vocês, né? Então, se às vezes quer conhecer mais sobre a empresa, às vezes precisa do serviço de vocês, né? Então, redes sociais, enfim, se vocês puderem deixar. Beleza, vamos lá. Instagram, Estevão Ávila Arquiteto. Você vai achar lá, é o único que tem. A gente vai colocar na descrição também. Tá bom. São nomes bem específicos, né? Bem específicos. Os dois, inclusive. E o da empresa é @gruponexus.arc.
E do Luca... @lucakeller.kll, Luca com K, Keller com K e 2 L. E também só vai ter esse. Só vai ter esse. também. Não tem nem perigo Tem de nem ter erro. outro. Aham, exatamente. Muito bom. É isso aí. Obrigada, viu, Estevão? Obrigada, Luca. Obrigada por vocês compartilharem um pouquinho da trajetória de vocês, assim, né? O nosso tempo aqui, ele é curto, mas fiquei muito feliz de poder conhecer um pouquinho mais de vocês e do propósito dessa empresa aí, que só tende a crescer, né? Já é uma empresa que já cresceu muito e creio que Deus tem planos muito maiores, assim, para vocês. E Com que certeza. desejo que muito sucesso, né? Que Deus continue abençoando. E obrigada pelo tempo, né? Pela troca aqui. E por compartilhar com o pessoal também. Tenho certeza que o pessoal pegou muitos insights, né? Muito aprendizado aqui. Então, queria agradecer vocês mais uma vez. Com certeza. A gente que agradece assim, a oportunidade e quero desejar a você todo sucesso, né? Que Deus possa cumprir na sua vida todos os sonhos que você tem e que Ele tem para você também. Amém. Obrigado. Amém. Obrigada. Muito obrigado pelo convite, né, por estar aqui tendo essa troca com você. E desejamos demais todo o sucesso, principalmente pelo trabalho que você desenvolve aqui, né? E que possa chegar muito longe. Amém. Obrigada, fico muito feliz. E para você que ficou até o final, obrigada por acompanhar aqui todo esse episódio, toda a nossa conversa. E se você gostou, né, da conversa que nós tivemos aqui com o Estevão e com o Luca, compartilhe com mais pessoas, né? Curte, se inscreve aqui no canal, porque o YouTube percebe, entende que nós somos relevantes, então vai entregar essa mensagem para mais pessoas. Então, você fazendo isso já ajuda muito a propagar mais a nossa mensagem. Escreve aqui algum insight que você teve com relação ao episódio e não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais. Então, estamos no Instagram como Podcoff, com propósito, do jeito que é escrito o nome mesmo, completo, vocês vão achar lá. Deixar tudo na descrição. E para você que não me acompanha no Instagram, estou no Instagram como anapaulab.nutri. Sou nutricionista também, então para você que deseja aí e precisa de transformar seu estilo de vida através da alimentação, pode contar comigo. E é isso, até o próximo episódio.